casa de misericórdia, aonde as pessoas estavam ali, coxos, mancos, cegos, pessoas com vários tipos de enfermidade, porque havia, uns acreditam que era um anjo, outros acreditam que não, mas a gente fica com a Bíblia, né? Se cada um tem a sua interpretação. Eu não quero entrar aqui nesse contexto, mas vou me resumir apenas no que a Bíblia fala, que um certo tempo, né, o anjo descia e movimentava as águas. E geralmente isso acontecia na festa que existia naquela época. Uns acham que era Páscoa. Então, automaticamente, algumas pessoas que tinham enfermidade, eles iriam ali já logo no começo da festividade, ou bem antes da festividade, para poder ser um dos primeiros, né, a entrar naquela água quando houvesse um movimento daquelas águas. Então a gente começa a analisar. Eu coloquei o nome de lugar de egoísmo. Por que lugar de egoísmo? Porque havia ali algumas pessoas que não tinham tanto problemas de enfermidade, mas eles queriam ser curados. Eles não estavam preocupados com aqueles que tinham mais problema do que eles. Eles queriam, assim que a água fosse movimentada, eles queriam mergulhar, não se preocupando com aqueles que estavam numa situação pior do que a deles. Então por isso que eu coloquei lugar de egoísmo. E a gente percebe que isso acontece nos nossos dias atuais. Hoje em dia, quando aconteceu esse problema do vírus que aconteceu, quantas pessoas que correram para o supermercado, encheram o seu carrinho de compra, não se preocupando com aqueles que ainda não tinham recebido ou não tinham dinheiro para comprar, não estava preocupado com as outras pessoas. Quantos supermercados eu vi feijão de 1 quilo, R$18 um quilo de feijão. Isso é um egoísmo, pessoas que estão preocupados consigo mesmo. Então aquele homem estava ali e não tinha ninguém que se importava com ele. Não havia pessoas que falassem, não, eu vou tentar ajudar você, que quando a água for movimentada, eu vou te ajudar lá. Não, ninguém estava se preocupando com a situação daquele homem. Então isso nos leva a entender que quando aquele homem que caiu na mão dos salteadores, que ficou caído no meio da estrada, e que as pessoas passavam e ninguém estava ali com ele, passou o sacerdote que era um homem que uma das características, uma das qualidades que o sacerdote tinha que ter era compaixão pelo povo. E aquele sacerdote, quando passou pelo aquele homem que estava caído, ele não se importou. É lógico que se a gente for olhar, que não, talvez aquele homem poderia estar morto, mas não poderia tocar no morto porque poderia ficar imundo, mas isso se chama um egoísmo. Quando você tem o amor de Deus no seu coração, você não importa com os legalismos da lei. Então aquele sacerdote não se importou com aquele homem que estava caído. Aí logo após vem o levita, na mesma situação, vê aquele homem caído e não se importa. Ou seja, lugar de egoísmo. E a gente começa a pensar que quantas pessoas hoje estão caídas por aí, estão feridas, não talvez por uma facada, por um tiro que levou, mas estão feridos pelas palavras que alguém disse, pela palavra que alguém falou, que machucou a sua alma, machucou o teu coração, e está ali, isso não tem ninguém que está se importando com eles. Mas eu quero dizer que ainda que pareça que ninguém está se importando com você, que está nos ouvindo, que está nos vendo também pelo Face, que ninguém está se importando com você, que você está aí, talvez estraçalhado, entre a vida e a morte espiritual, está machucado. Eu quero dizer para você que o bom samaritano vai aparecer na tua vida e ele vai te levar para a hospedaria, para você ser curado da sua enfermidade.
Ainda que o lugar que você esteja seja um lugar de egoísmo, aonde as pessoas só se preocupam com você, existe um bom samaritano que está preocupado com todas aquelas pessoas que estão feridas, que estão machucadas espiritualmente. E ele vai pegar você, vai levar para a hospedaria. A hospedaria é a igreja é um lugar de cura. E eu tenho certeza que aqui na igreja, aqui também tem bom samaritano, porque aqui não é lugar de egoísmo. Aqui é um lugar onde nós se preocupamos com as pessoas, aonde nós se importamos com o bem-estar das pessoas, se elas estão bem espiritualmente, se elas estão bem materialmente, se elas estão bem fisicamente, porque aqui não é um lugar de egoísmo. Aquele homem estava vivendo nesse lugar. Quem sabe você que está aqui nessa noite, ou aquele que está nos assistindo, está vivendo neste lugar, está aí desesperado, achando que ninguém se importa com você. Mas eu quero dizer para você que nessa noite, Deus, Ele se importa com você. Talvez você retornou para a igreja, e as pessoas falam assim: olha, praticou tudo que não devia lá no mundo, agora voltou para a igreja, e a igreja, o pastor recebe de braços abertos, como aquele filho, o irmão do filho do pródigo, né? Que quando aquele pródigo saiu, gastou toda a sua fortuna, e quando ele retornou para o braço do pai, para a casa do pai, aquele irmão, quando viu aquele jovem voltar, ele disse assim: pai, eu estou há tanto tempo contigo, e tu nunca mataste nada para mim, nunca fizeste uma festa para mim, e agora esse teu filho que estava morto, ele voltou, e o Senhor está fazendo uma grande festa para ele. Olha, e o pai responde: tudo que eu tenho é teu. Às vezes nós não estamos usufruindo das coisas de Deus, porque nós não tomamos posse. Às vezes nós não recebemos a cura, é porque não tomamos posse da bênção de Deus na nossa vida. Esquecemos que somos filhos, e filho tem direito na participação da herança do pai. Não é só quando o pai morre, não. Tudo que o pai tem nos pertence, e muitas das vezes nós esquecemos de se apropriar do que é nosso por direito, e aí ficamos como aquele homem, como aquele jovem, se tornamos uma pessoa egoísta. E aquele homem que estava ali, naquele tanque, esperando, né? 38 anos que aquele homem ia naquele tanque, e nada acontecia, não aparecia uma pessoa para poder o ajudar. Mas eu coloquei aqui um outro nome: lugar de frustração. Sabe por que é um lugar de frustração? Porque o que mais frustra a gente é quando a gente quer uma coisa, e essa coisa não acontece, mas vai acontecendo na vida dos outros. Você está desempregado, você está orando, você faz uma campanha na igreja, e às vezes uma pessoa que aos nossos olhos não merecia, ela consegue um bom emprego e você fica desempregado. Às vezes um casamento, quantas moças que estão aí querendo arrumar desesperadamente uma moça, um rapaz, para poder se casar, e não consegue ver todo mundo casando, e ela ficando para titia. Isso vai frustrando, vai decepcionando, e aquele homem vai ficando frustrado, porque ele queria a cura da sua enfermidade, e agora ele está ali 38 anos vendo todo mundo ser abençoado, e ele não vendo nada acontecer na vida dele. Não sei se já aconteceu na vida de vocês, mas já aconteceu às vezes na minha. E eu lembro do Salmo 73, quando Asaf, ele começa a olhar para os ímpios, e começa a ver a prosperidade, começa a ver os ímpios prosperando, os ímpios estando bem, e ele começa a questionar, ele começa a falar com Deus: Senhor, em vão eu tenho purificado o meu coração, eu tenho procurado servir o Senhor, e procurado andar corretamente diante de Ti, e agora o que acontece, né? Isso é uma analogia. O que acontece? Eu estou aqui passando às vezes dificuldade, e aquelas pessoas que não temem a Deus está
está aí próspero. Eu estou andando de bicicleta e outros andando de Camaro. Eu estou aqui morando num barraquinho e o Zip morando numa mansão. E Asaf começa a ficar frustrado. E ele começa a questionar: Senhor, mas como que pode? Mas ele começou a entender que essas pessoas que têm tudo, de repente eles estão num lugar escorregadio e de repente eles podem cair. Tudo pode se acabar na vida deles. É a mesma coisa o caso que acontece com esses homens que têm se corrompido, que têm roubado milhões do povo brasileiro. De repente eles começam a ter os seus bens confiscados, eles vão presos e acabam perdendo tudo. E isso que acontece na vida do ímpio. Mas aquele que serve a Deus, irmão, Deus tem uma bênção especial para cada um de nós. Aquilo que Deus dá, ninguém vai tomar na tua vida. O melhor é ter um pouquinho, mas ter a consciência tranquila. É melhor ter pouquinho. É melhor não ter, às vezes, um carrão para poder andar, não ter casa boa para poder morar, mas ter uma certeza que o teu nome está escrito no livro da vida, que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, você subirá ao encontro dele. Então Asaf ficava frustrado com aquela situação, e isso muitas das vezes acontece. Quantas vezes nasce um filho com problema de enfermidade na nossa família, e a gente pensa assim: poxa, mas por que na minha? Por que tanta pessoa melhor, com mais condições financeiras? E a gente começa a ficar às vezes frustrado pelos acontecimentos na nossa vida. E isso acontece na vida de todos. Quando aconteceu, já aconteceu na minha família, né? Meu filho nasceu com um problema de esôfago, de atresia de esôfago. E eu pensei, né, porque ele não podia alimentar pela boca, ele alimentava pela sonda. E eu pensava: Senhor, por que logo eu? Tanta gente com mais recurso financeiro. E às vezes a gente ficava frustrado com aquela situação, mas a gente não sabia do plano de Deus na nossa vida. A coisa que acontece, que às vezes a gente não sabe na hora, mas depois a gente começa a entender o propósito de Deus na nossa vida, né? Hoje eu não vou falar sobre ele, mas às vezes nós ficamos frustrados. Você já pensou a frustração que Moisés teve? Moisés largou tudo no Egito. Moisés tinha tudo para ser um faraó ali no Egito. Largou tudo. Agora, por causa do povo, o pastor disse, por causa do povo. Porque aquele povo, Moisés era o homem mais manso da face da terra. Mas por causa do povo, tanto o povo importunar Moisés, incomodar Moisés, quando Deus falou para Moisés tocar na rocha, eu creio que Moisés ali já estava, porque todos nós temos aquele momento de extravasar. Não, agora eu já não estou aguentando mais. E Moisés toca 2 vezes na rocha, porque a rocha, ela simboliza Cristo, e ela poderia ser ferida somente uma vez, porque ela tipifica Jesus. Aí ele vai e fere 2 vezes. Aí Deus fala assim: Moisés, por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Aí Deus é tão bom para Moisés, que Deus fala assim para Moisés: Moisés, tu vai subir no monte, tu vai ver a terra prometida, mas você não vai poder ali. Agora vocês imaginam a frustração que Moisés sentiu naquele momento, de poder ver a terra prometida, que Deus vinha falando que iria colocar o povo lá, mas ele não poderia entrar. Sabe por que às vezes nós ficamos frustrados? Porque não conseguimos realizar os nossos sonhos. Mas tem uma coisa que nós não entendemos, que o propósito de Deus para Moisés era muito maior do que entrar na terra prometida. Porque Moisés poderia entrar na terra prometida, mas Moisés poderia chegar lá, está com problema de coluna, está com osteoporose, com vários problemas de pessoas idosas. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, não fica frustrado porque você não vai entrar na terra prometida não. Sabe por quê? Porque eu tenho um lugar melhor para você aqui em cima. Às vezes nós não entendemos o propósito de Deus, às vezes ficamos frustrados, mas Deus está trabalhando a nosso favor, porque Ele tem algo melhor, Ele tem coisas grandes para a nossa vida. Para isso é que nós precisamos entender, não ficarmos frustrados com a adversidade que vem sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza que Moisés, a Bíblia não relata, né? São conjectura, que Moisés deve ter ficado conformado. Mas a gente percebe que Deus
Deus ainda colocou Moisés lá na terra prometida, né? Jesus naquela transfiguração apareceu Moisés e Elias. Mas Deus tem algo grande. Talvez você está passando por uma frustração, uma decepção muito grande, como aquele homem, que a Bíblia não relata nem o nome, está ali frustrado. Você já pensou você fazer um concurso público e pessoas com menos recursos do que você passar e você não passar? Não é só concurso público não, até na autoescola. Você vai na autoescola, porque a autoescola é uma coisa emocional também. Se você não passar, você fica abalado. É uma coisa que você está pagando, pode repetir, mas se você for reprovado, você fica abalado com aquela situação. E você fica frustrado. Que estão frustrados com seus casamentos, frustrados com tanta coisa na sua família, na sua vida. Mas não desista. Aquele homem, ele venceu num lugar improvável. E eu tenho certeza que por mais frustrações que você tenha passado no seu ministério, no seu casamento, na sua vida, você vai conseguir vencer em nome de Jesus. Faça como aquele homem, não desista não. Não fica olhando, o problema nosso é que a gente fica olhando para as coisas. Nós ficamos olhando para as pessoas. Nós às vezes questionamos por que as pessoas que estão às vezes não têm uma vida espiritual como a gente, como a nossa, e elas são abençoadas e nós não. Olha, lembra daquela parábola quando os trabalhadores da diversa hora de trabalho, um trabalhou o dia inteiro, outro trabalhou pouco tempo, mas todos eles receberam igual. Alguém quis questionar por que aqueles que trabalharam pouquinho estão recebendo a mesma coisa que nós trabalhamos o dia inteiro. Olha, porque Deus é bom. Deus não está olhando pela nossa classe social, pelo nosso status, não. Deus está olhando para o nosso coração, porque muitas das vezes nós olhamos só para a aparência, e Deus não está preocupado com isso não. Deus está procurando pessoas com o coração aberto para Ele poder agir na vida dele, pessoas que têm perseverança, pessoas que não desistem diante da circunstância, pessoas que não desistem. Essas pessoas são abençoadas por Deus. Terceiro lugar que eu coloquei, nome que eu coloquei naquele lugar, é lugar de sonhos. Você já imaginou aquele homem ali? Tem gente que está esperando uma bênção há 2 anos, né, pastor Joirmar? 2 anos, 3 anos, já está desesperado da vida. Aquele homem, 38 anos. Aquele homem tinha sonhos. Talvez ele imaginasse na sua mente: olha, eu vou ser curado, eu vou poder jogar bola, eu vou poder andar de bicicleta, eu vou poder correr, eu vou poder fazer um monte de coisa. Aquele homem sonhava. Então, era um lugar de sonhos. Aquele homem estava vivendo um sonho, mas que não tinha a menor
possibilidade humanamente disso acontecer. E talvez nós hoje estamos sonhando com alguma coisa que aos olhos humanos é impossível de acontecer, mas aos olhos de Deus é possível acontecer, porque para Deus não há nada impossível, não há nada que Deus não possa fazer. E aquele homem acreditava que um dia ele iria sair daquele lugar curado. Então acredita que Deus vai fazer o impossível na tua vida. Aquele homem sonhava, então continue sonhando. Não desista do teu sonho não. Por mais que você já foi frustrado, por mais que você já foi decepcionado, continue sonhando, porque o teu tempo vai chegar. O tempo de Deus vai chegar na tua vida. Eu lembro de um testemunho que talvez vocês já ouviram, do pastor Antônio Marcos. Não sei quem já ouviu. Quem não viu pode entrar no YouTube ali, você vai ver o testemunho do, acho que é Antônio Marcos, Batista da Lagoinha. O testemunho daquele homem é uma coisa tremenda. Um homem que nasceu com paralisia cerebral. Ele vegetava. A história dele é muito linda. Ele vegetava, ele não enxergava, ele não nada, não andava. Ele apenas vegetava. Mas eu não vou contar aqui o testemunho dele, quero que você ouça o testemunho dele. Mas uma das coisas que me chamou a atenção nele era a perseverança. Porque aquele homem, ele tinha um sonho. Ele não andava, de repente Deus fez um milagre na vida dele, ele passou a andar. Ele não sabia ler. Quando ele entrou na escola, ele não conhecia cores nenhuma. Quando ele entrou na escola, ele passou a enxergar todas as cores. Ele passou a aprender a ler de uma hora para outra. Ele foi um dos melhores alunos na sala de aula, sem saber de nada. E entrou na aula já velho. Mas ele tinha um sonho. E o sonho dele era andar de bicicleta. E ele, nos 6 meses que ele tentou andar de bicicleta, ele quebrou perna, ele quebrou nariz, ele quebrou costela, ele quebrou tudo que tinha na parte do corpo, ele quebrou. Mas ele não desistiu do seu sonho. Por fim, a igreja, ele morava ele conta no seu testemunho que ele morava num cantinho, num cômodo na igreja, não tinha luz. E a igreja deixou ele morar naquele cômodo. E o sonho dele é andar de bicicleta. E devido a essas coisas que vinham acontecendo na vida dele, a igreja proibiu ele de andar de bicicleta, tomar a bicicleta dele. Mas ele continuou insistindo. E um dia, ele resolveu pegar a bicicleta e subiu para um morro e desceu aquele morro e desceu capotando ele e a bicicleta. Ele ficou todo quebrado. Diz ele que quando acordou dentro de um hospital. E a igreja não concordava dele andar de bicicleta. E um dia ele pegou aquela bicicleta, levou para a pessoa que conserta a bicicleta, arrumou aquela bicicleta e ele conseguiu, depois de 7 meses tentando andar de bicicleta, ele conseguiu andar de bicicleta. Sabe por quê? Porque ele tinha sonho. E quando você tem sonho, Deus realiza sonho. Aquele homem tinha sonho. Aquele homem estava ali sonhando em poder andar, em poder pular, em poder fazer tantas coisas. Mas o sonho dele já estava chegando a quase 38 anos. E às vezes, quantas pessoas que tentam matar os nossos sonhos. É por isso que a gente sempre ouve alguém dizer: cuidado para quem você conta os seus sonhos. José, quando contou o sonho para a sua família, eles tentaram matar o sonho dele. E muitas das vezes as pessoas tentam matar os nossos sonhos. Hoje eu tô aí com o meu carro, não um dos melhores, mas se eu falar que amanhã eu vou estar aqui com uma Ferrari, talvez as pessoas vão falar assim: coitado. Hein, pastor Adilson? Coitado. Trocar aquele Gol ali numa Ferrari, muito difícil. Mas é sonho.
Aquele homem tinha sonho. Ele tinha sonho. Ele não desistiu do seu sonho. E eu tenho certeza que você que está aqui, você que está nos assistindo, você também tem sonhos. Não desista dos teus sonhos. No tempo certo as coisas vão acontecer na tua vida. Amém? Mas eu coloquei outro nome naquele lugar. Lugar aonde se realiza sonhos. Amém? Aqui é o lugar onde Deus realiza sonhos. Aquele homem estava ali 38 anos, aguardando, esperando. Mas de repente Deus começa a mudar de lugar de egoísmo, de lugar de frustrações, de lugar de decepções. Deus começa a mudar no lugar que improvavelmente aquele homem seria curado. Porque quando a água se movimentava, as pessoas pulavam na frente daquele homem. Mas aquele lugar para aquele homem foi um lugar aonde Deus realizou o sonho na vida dele ser curado. Aqui é o lugar que Deus vai realizar sonhos nas nossas vidas. Por mais que ninguém acredita, por mais que a família não acredita, como a família de José não acreditava, mas continue acreditando, porque nós servimos um Deus que realiza sonhos, um Deus que faz milagre. Ana também tinha um sonho. Qual era o sonho de Ana? O sonho de Ana era poder gerar um filho. Talvez muitos não acreditavam, nem o próprio sacerdote Eli acreditava, porque achou que aquela mulher estava embriagada, mas ela continuou orando. De repente Deus não realizou somente um sonho dela não, porque Ana teve Samuel e depois ela pôde gerar mais 5 filhos. Olha como é que é o sonho de Deus. Ana pediu 1, Ana sonhava com 1 e Deus deu 5. Vale a pena sonhar, porque aqui é o lugar que Deus vai realizar sonhos. Eu não sei com o que você está sonhando. Talvez você está sonhando com uma casa nova, está sonhando ter uma vida espiritual, uma vida consagrada. Talvez você está sonhando com um bom casamento. Vale a pena sonhar. Não deixe as pessoas matarem os teus sonhos não. Não conta os teus sonhos para qualquer um não. Acredita nos teus sonhos. Deus vai realizar os teus sonhos. Acredita. Olha o que aquele homem passou. Olha as dificuldades que ele passou. Mas ele foi perseverante. Ele não desistiu dos teus sonhos. Não desista do teu sonho. Eu não desisto do meu sonho. Não desista do teu sonho, porque Deus vai fazer os teus sonhos se tornar realidade. Acredita. Talvez você possa dizer, mas está demorando tanto, tem tanto tempo que eu já deixei até de sonhar. Eu sonho até acordado. Eu nem preciso dormir para poder sonhar. Eu sonho acordado porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele vai fazer milagre na minha vida. Então nós precisamos sonhar. Se você não sonhar em adquirir alguma coisa, você está perdendo o teu tempo. Se você desistiu, você está perdendo o seu tempo. Mas faça como aquele homem 38 anos. 38 anos esperando. Agora Jesus se aproxima daquele homem e pergunta para ele: o que você quer? O que quer que eu te faça? E ele disse que queria ser curado, mas ele diz assim: olha, não tem homem nenhum que quando a água é movimentada me coloca, porque toda vez que eu vou descer, olha a situação daquele homem. Aquele homem estava se sentindo rejeitado, aquele homem estava machucado. Gente, não tem coisa pior do que você estar decepcionado com as pessoas. Eu falo isso porque eu me decepcionei. Já aconteceu isso na minha vida. Eu passei um tempo de decepção, que eu não acreditava mais nas pessoas. E aquele homem estava na mesma situação. Aquele homem, ele precisava de uma cura, não somente de uma cura física, mas ele precisava de uma cura interior. Porque aquele homem, quando ele olhava para as pessoas, ele só poderia ver falsidade, ele só via egoísmo, ele só via pessoas que estavam nem aí para o seu problema. Mas aquele homem, quando ele teve aquele encontro com Jesus, Jesus fala: o que você quer? Quero ser curado. Olha, muitas das vezes nós colocamos obstáculo para recebermos a nossa bênção. Aquele homem estava ali há 38 anos,
querendo ser abençoado. E quando Jesus chega, ele ainda acredita que somente através da água ele poderia ser curado. Olha, para você receber a tua bênção, não depende de denominação, não depende se você é bom, não depende da sua posição social, depende da misericórdia de Deus sobre a tua vida. Deus sabe o que nós estamos passando, Deus sabe o que você está passando, e aquele homem estava ali se sentindo abandonado. Talvez você está se sentindo abandonado, mas Jesus está indo a teu encontro, como aquele hino que diz: não sei a forma que você chegou aqui, se está ferido, se está machucado, mas saiba de uma coisa: hoje o dono da cura está aqui para poder curar a tua alma, para poder curar a tua ferida, para curar a tua enfermidade fisicamente, para poder te levantar e dizer para você: vale a pena esperar com paciência. Não desista, não desista, porque aqui é o lugar que Deus realiza sonhos. E agora aquele homem foi curado, recebeu a sua cura, aquilo que há 38 anos ele estava esperando. E você? Há quanto tempo você está esperando o sonho de Deus se cumprir na tua vida? Há quanto tempo? Não desista dos teus sonhos. Às vezes, não sei aqui, mas em muitos lugares, as pessoas falam assim: Deus, se Deus não me der, eu não canto mais, eu não prego mais. Tem pessoas que falam assim: não, eu não vou fazer mais para Deus enquanto Deus não fazer para mim. Olha, Deus não aceita isso, porque Deus não aceita chantagem. Deus, Ele vai nos dar aquilo que nós queremos, que nós sonhamos, é pela sua bondade nas nossas vidas. Então não precisa você fazer isso. Sabe como que você recebe de Deus? É pedindo. Pedi, dá-se-vos-á. É pedindo ao Senhor. Não é tentando barganhar com o Senhor. Não é dizendo: olha, eu só vou fazer se Deus me der. E como diz aquele hino: se Ele não fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se não fizer, vou continuar adorando. Se fizer, vou adorar também do mesmo jeito. Não importa o tempo que você está esperando. Ele não fez, continue adorando. Ele está fazendo, continue adorando, porque Ele vai cumprir a palavra dEle na tua vida. Então acredita, não desista dos teus sonhos. Amém? Vamos colocar de pé. Eu quero fazer uma oração. Após essa oração, quero passar a palavra para o pastor Adilson, que vai estar celebrando a Santa Ceia. Então eu quero que você que está sonhando, é só para quem está sonhando, que você que está sonhando, você que está precisando de uma bênção de Deus. Eu acho que aqui ninguém está precisando não, né irmão Chico? Tem ninguém precisando não, né? Tem? Você que está na fila aí há muito tempo, quem sabe hoje é o teu dia. É hoje que Deus está chamando o seu nome. É hoje que Deus está dizendo: olha, você já sofreu decepção demais. Você já viu muita gente ser abençoado, mas agora é a tua vez de ser abençoado. É hoje que Deus está decretando a tua vitória. Há um tempo para todas as coisas. Hoje é o tempo de Deus sobre a tua vida. É sobre o tempo de cantar. Talvez você já chorou muito, mas hoje é o tempo que Deus vai mudar o teu cativeiro, vai mudar a tua história, e você vai cantar o hino da vitória. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, eu quero colocar a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Aqueles que têm sido, Deus, decepcionados, aquele que tem passado por frustrações, aqueles que
não tem conseguido romper, Senhor. Aquele que ainda não teve os seus sonhos realizados, Senhor.